pessoal, aula 11. Aula 11. Aula, sei lá qual, da física A, do volume 11. Só uma introduçãozinha. Não vai ter bicuda porque a bicuda é depois da correção de exercícios. Tá? Não tem problema nenhum. Ah, não falei as páginas, né? Não falei as páginas do exercício. Não custa. Vou selecionar aqui, ó. Dessa última aula, vale a pena vocês arriscarem. Página 13. A questão do relógio, o atraso do relógio, está na página 14. 13 e 14, hein? Tem discursivo ali, bonitinho da FUVEST. Isso era 10. Isso é 10. Treze e 14. Então, galerinha, fica à vontade. Olha só. Sempre gosto de lembrar como é que aconteceu, né, do Kepler descobrir as leis que o tornaram mundialmente famoso. Ele era um cara altamente habilidoso matematicamente, grande, muito acima da maioria das pessoas que eram fera em matemática. Ele estava um pouco à frente do tempo na matemática. E, por acaso, um sujeito, um filhinho de papai, chamado Tycho Brahe, era um cara que ele... Tycho Brahe, papai queria que ele fizesse medicina. Nós estamos falando de 1500 cacetada para 1600, por incrível que pareça, na Europa, que hoje a gente chama de Europa, na época já tinha faculdade de medicina, certo? Obviamente linkado à igreja, os padres, né, selecionavam as diferentes disciplinas, padres especialistas em várias áreas, então existiam faculdades de medicina. E o papai, dono de meio mundo, o filho vai fazer medicina. E o Tycho Brahe estava nem aí para medicina, ele queria olhar os céus, entender as estrelas, entender o movimento dos planetas. Vale lembrar que nessa época, né, depois, né, desde que o homem está organizado socialmente, ele olha para os céus todas as noites. E qualquer criança de 7 aninhos olha para o céu e sabe que planeta é. E sabe diferenciar planetas e estrelas. Por que vocês não têm essa capacidade? Porque nunca olharam para o céu, só por isso. Nunca tiveram, tem muito mais o que fazer. Né? E não tem utilidade para ti hoje isso. Na época não tinha o que fazer, quando a noite caía, ou tu dormia, ou tu olhava para o céu, a galera olhava para o céu antes de dormir. E aí ficava fácil, e usava até o céu como calendário. Ah, tu viu, o planeta tal está ali hoje. Se isso está acontecendo, só pode ser época tal, porque ele não aparece naquela região do céu em outra época do ano. Então, na verdade, a galera conhecia muito bem os planetinhas, né? Os Mercúrio, Vênus, Marte eram planetas corriqueiros de se observar no dia a dia. O Kepler, então, tu vê, ele entrou na história só porque o Tycho Brahe, filhinho de papai, muito rico, dono de meio mundo, como seu pai, dono de castelos, certo? Ele tinha castelos e castelos. Ele, então, em vez de fazer a faculdade de medicina como o papai queria, ele mandou construir astrolábios gigantescos e nunca antes vistos com tamanha precisão. Astrolábio seria uma mistura de um compasso com um transferidor. Assim tu consegue abrir a mira dele e ver que ângulo que tu abriu, e tu consegue olhar através de orifício e marcar uma estrela no céu. E depois de fazer isso, tu vê que ângulo de abertura o astrolábio estava. Se tu girar o astrolábio em outra posição, tu pode ver né, a lateralidade desse ângulo. Aí se tu pega uma coluna no teu castelo lá, tu vai lá, abre o teu astrolábio em um certo ângulo assim, um certo ângulo assado, e a estrela está ali. Na noite seguinte, tu vai olhar a estrela e tu vê que ela não está no mesmo lugar. Óbvio, porque a Terra está transladando no espaço, se tu quiser, esse ponto de referência. O Tycho Brahe ficou mais de 10 anos, toda noite que não estava nublado, ele ia lá e marcava a posição de várias estrelas, ia fazendo um mapa das estrelas. Ele sabia que era uma coisa delicada, ele sabia que tinha movimento relativo entre a Terra e as estrelas. Ele já tinha lido o Almagesto de Ptolomeu, que dizia que a Terra era o centro do universo, e que os planetas giravam em torno de círculos, em torno de um ponto que girava em torno de um círculo. Então ele tinha lido Copérnico,
ele leu Copérnico, ele sabia que Copérnico dizia que o Sol era o centro e que os planetas todos giravam em círculo. Mas os dados dele mostravam que os dois estavam errados. Eu sei que o Ptolomeu está errado. Eu sei que o Copérnico está errado, mas eu não sei o que é o certo. Os meus dados mostram que esses caras estão errados, mas eu não sei o que é o certo. E os dados iam se acumulando, e ele percebia que tinha que ter uma matemática muito doentia para matar a charada. Ele não tinha essa matemática. Ele então ficou sabendo do Johannes Kepler. O cara endiabrado, um matemático ninja. Ele, riquíssimo que era, chamou o Kepler para os trabalhos dele. Só que com medo de o Kepler, genial que era, pegar os dados de mais de 10 anos de observação do céu e matar a charada, ele não contou. Ele deixou quieto, ficou cozinhando o Kepler ali, dava umas dicas, dava outra, aprendia com o Kepler. Como é que faz essa parte aqui? Isso aqui pode pensar dessa maneira. Para ver se ele ia conseguir desvendar a charada. Deu aquele banquete, no final das contas, lá foi dar uma festança lá no castelo dele, se entupiu de comida, o rei não pode sair da mesa antes dos convidados, teve uma infecção urinária, não conseguiu mais urinar, na época não tinha tecnologia que depois foi inventada, né, de pegar um objeto metálico e enfiar pela uretra até a bexiga para o cara poder urinar e não morrer. Na época não existia essa técnica fantástica. Não, hoje é diferente, né? Hoje é um pouco menos agressivo, mas na época era um catéter grosso, enfiava pela uretra até chegar na bexiga. Então tu imagina, era no sangue mesmo. E aí, cara, mas cara, olha só a presença de espírito do filhinho de papai, do Tycho Brahe. O cara percebeu, Cacilda, eu vou morrer, não estou conseguindo urinar, vou morrer. E ele estava com os dados de 10 anos de observação dos céus, tão precisos quanto ninguém ainda tinha produzido, escondido do Kepler, que era o vassalo dele lá. Então o cara no leito de morte falou, Kepler, negócio é o seguinte, aconteceu assim, assim, assado, eu não te contei toda a verdade, e meu trabalho de 10 anos está escondido em tal lugar. Tu vai lá, pega essa porcaria e desvenda essa merda, senão eu não vou... Morreu. E aí, cara, o Kepler foi lá, pegou esse trabalho, ficou alguns meses estudando e fez um trabalho que chocou o mundo. Ele veio com as 3 leis que ele desvendou a partir das observações do Tycho Brahe. Ele escreveu 3 leis que até hoje são usadas para entender o movimento de satélites, de planetas em torno de suas estrelas. Certo? Ou de satélites em torno de seus planetas. Leis de Kepler. Negócio é o seguinte, primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas. Lei das órbitas. Simplesmente diz que os planetas orbitam o Sol descrevendo uma elipse, na qual o Sol ocupa um dos focos. O movimento dos planetas é elíptico. É isso que diz a primeira lei de Kepler. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Eu sempre gosto dessa parte de fazer elipse, fica sempre uma porcaria, mas eu vou insistindo. Então assim, tu pega qualquer barbante na tua casa, não precisa ser um pedaço de saco de lixo. Pega um barbante na tua casa, estica o barbante segurando ele em 2 pontos, vou segurar nesses 2 quadradinhos aqui. E mantendo ele esticado, pega algo de escrever, certo? E mantendo ele esticado, tenta fazer uma figura. Sempre com o barbantezinho esticado. Depois tu faz a outra metade inferior, e isso é uma elipse. Como eu segurei o barbante ali e ali, são os focos. O que tu acha que acontece quando eu começo a aproximar os focos dessa elipse? Vai se aproximando de um, se eu juntar os focos vai virar um círculo perfeito. Beleza? O problema, cara, é que tu não está olhando de fora ali, olha ali os planetas, é uma elipse. Não, tu é um dos planetas olhando, as coisas todas estão girando, inclusive o teu, e tu tem que anotar a posição de uma estrela e depois, usando matemática, conseguir visualizar de fora o que está acontecendo. Porra, em 1600 e pouco, filhos da mãe, inacreditável, fantástico, como existe gente além da nossa imaginação, é gênio Kepler. Bom, esse é o cara que dizia que Deus é matemático. Né? Pô, tu imagina, todo mundo querendo desvendar o universo, a vida, a origem das coisas. O cara vai lá e consegue, a partir da Terra, fazer umas contas e ver que se houve um Criador, ele usou
um cálculo de elipse para, né, engendrar o sistema solar. É até inteligível porque ele vem com essa frase em um dos livros dele, né? Deus é matemático. Deus escreveu o universo na linguagem matemática. Eu acho que pode ter um quê de verdade isso aí. Galerinha, lei das órbitas não pode ser mais simples, hein? Aqui está o outro foco. Professor, o que tem no outro foco da elipse? Não tem nada no outro foco. Certo? Ou focos. Muito bem. Primeira lei fácil, né, galera? Primeira lei não dá para errar. Segunda lei de Kepler, chamada de lei das áreas. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. O Kepler, com a capacidade matemática ninja dele, conseguia então, a partir das observações da Terra, montar um mapa de onde é que estava o Sol, onde é que estava Mercúrio, e ele ia observando então Mercúrio com o passar dos meses, das semanas, e ia anotando a posição dele, ia anotando quando que ele viu Mercúrio ali, quando que ele viu Mercúrio ali, quando que ele viu Mercúrio aqui, quando que ele viu Mercúrio ali, e assim por diante. Eu só vou querer duas posições. Essas duas. Ele foi lá, observou Mercúrio um certo dia aqui. Passou algumas semanas, vamos supor 2 semanas. Ele foi ver onde é que estava Mercúrio, fez uma porrada de cálculo. Não é olhar, tá ali. Não, tá. Tem que olhar, anotar latitude, longitude, ver no mesmo horário que tu já anotou numa outra noite, porque se for um horário diferente, a Terra já rodou, já girou todo o céu na tua frente, né? Certo? Então o cara tem que fazer uma série de cálculos. Aí ele, Mercúrio, depois de meses, depois de 1 mês e meio, ele, onde é que está Mercúrio? Tá aqui, que bonitinho. Passou 2 semanas, ele foi lá, Mercúrio estava ali. Ele na hora, opa, não é possível. Até então está todo mundo crente de que os planetas orbitam o Sol numa cadência constante. Se ele fez esse desenho, ele na hora viu, não pode. Tem alguma coisa errada, ele repetiu o experimento. Repetiu o experimento, dava sempre assim. Ele, como pode, cara? Em 2 semanas o planeta andou um tiquinho aqui, no meu mapinha. E agora em 2 semanas o planeta andou isso aqui tudo? Não pode, cara, que absurdo. Ficou nítido para ele que os planetas não tinham velocidades constantes. Mas ele queria uma maneira matemática de definir isso. E ele foi arriscando de um jeito e de outro, ele percebeu que tinha uma constância entre uma situação e outra. Quando ele fazia uma espécie de triângulo aqui com as 2 posições do planeta e calculava uma área que se formava aqui, esta área calculada nessa situação dava exatamente igual à área calculada na outra situação. Entendesse por que lei das áreas? Por que as áreas deram iguais? Só porque os tempos de observações foram iguais. Resumindo, ele no livro dele, para ser bem fiel ao que ele escreveu, ele primeiro denominou, ele chamou essa coisa aqui, essa segmento de reta que liga o Sol ao planeta, ele chamou de raio vetor. Não é um vetor, não é nenhum raio, é um raio vetor. É um raio que representa um vetor posição do cara se movendo ali. Ele disse, o raio vetor que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, se nós fôssemos chamar isso aqui de área 1, isso aqui de delta T1, se isso aqui for área 2 e o tempo que demorou da observação 1 para da observação A para a observação B foi delta T2, a gente poderia dizer que área 1 dividido por delta T1 é igual a área 2 dividido por... Ou vice-versa, quando os tempos são iguais, área 1 igual a área 2. Seria nobre tu lembrar a segunda lei de Kepler, a lei das áreas. O raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais. Mas o que eu preciso de verdade é que a partir disso tu consiga concluir. Conclusão, aqui que é o filé. Quanto mais próximo um planeta está do Sol, maior a velocidade, porque menor vai ser o raio vetor para ele varrer a mesma área, só se ele agilizar a varrida dele. Então vamos lá, conclusão. Quanto mais próximo um planeta está
de sua estrela. Quanto mais próximo o planeta está de sua estrela, maior é a sua velocidade. Aliás, tem dois pontos da elipse que são muito importantes de serem lembrados. O ponto mais distante do Sol, que é o afélio, afastado do hélio. Cavalo, afélio. E aqui o ponto mais próximo do Sol, que é perto do hélio, perihélio. Logo, depois dessa conclusão, no afélio a velocidade é mínima e no perihélio a velocidade é máxima. Para termos noções de ordem de grandeza, no caso da Terra, nosso querido planeta, 27 km por segundo e 31 km por segundo. Ou seja, 90 e poucos mil km por hora, 100 e poucos mil km por hora. Engraçado, né, cara? Como é que a Terra muda 20 mil km por hora de diferença e a gente não percebe isso, não vê acelerando a bagaça? Teu pai acelera de 0 a 100, tu já cola no banco. Como é que a Terra acelera 20 mil km por hora e tu não sente? A aceleração é ΔV sobre... Isso é grande, né? Mas isso também, demora meio ano para isso acontecer. E a cada segundo essa aceleração está acontecendo, mínima, mas a todo momento, não é aos trancos e barrancos. Certo? É por isso, importante entender isso, né? Então, para a gente, a sensação que nós temos é que a Terra está na linha reta. Parada. Certo? Parada ou NRU. É a sensação que nós temos, né? Mas não é, está fazendo uma curva no espaço. Mas é uma curva tão abertona, apesar da velocidade altíssima, 100 mil km por hora, é uma curva tão abertona que a gente não se sente jogado para fora da curva. Beleza? Terceira lei de Kepler e última, tá acabando, meu querido? Terceira lei de Kepler, lei das órbitas. Desculpa, lei dos períodos. Lei dos períodos. Tu vê, né? A lei das órbitas falava da órbita, a lei das áreas tem a ver com a área que o raio vetor varre. E a lei dos períodos informa algo sobre o período. Lei dos períodos. Eu sempre disse, quando eu falo da lei do período, que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é uma constante. Só que é mais comum, pelo menos nos últimos livros de ensino médio que eu vi, a galera falar o contrário, que R ao cubo sobre T ao quadrado é uma constante. Isso não dá no mesmo? Dá no mesmo. É que me parece que para discussões futuras depois, escrever dessa maneira é mais interessante. Só vamos primeiro entender melhor o que é que o Kepler está querendo dizer com essa história. Pô, acabamos de falar na primeira lei de Kepler que a trajetória é elíptica. Se a trajetória é elíptica, que história é essa de vir com R de raio? Raio é uma curva, né? uma circunferência. Então tu vê, ó, a elipse ela tem o raio menor, o raio mínimo, e ela tem o raio maior, que é o raio máximo. Mas como a gente acabou de desenhar uma elipse aqui, ela ficou quase uma circunferência, o foco é o Sol, o outro foco está praticamente dentro do Sol. Ou seja, a elipse não é uma elipse bem ovalada como essa que eu fiz exagerada. A elipse que os planetas descrevem, né, quando transladam em torno do Sol, é quase redondinha. Ou seja, não tem nada demais tu pegar, fazer uma média, raio mínimo, mais raio máximo, dividido por... e usar essa média para fazer teus cálculos. Foi isso que o Kepler fez. Quando ele pegou esse raio, então, que é o raio médio, ele não entendia, ele percebia que quanto maior o raio, maior era o período. Isso ele percebia nitidamente. Mercúrio demora 3 meses para dar a volta dele. Vênus demora 6 meses e pouco. A Terra demora 1 ano para completar a volta dela. Marte vai demorar 1 ano, 3 meses e uns quebradinhos. Ou seja, era nítido que os planetas mais próximos terminavam a volta dele mais rápido. Mas ele queria uma relação matemática clara entre a distância do planeta ao Sol e o tempo que demorava para completar uma volta. E ele foi o cara que inaugurou essa história de começar a levar o quadrado, levar o cubo na física. Antes a galera somava, subtraía, dividia. Mas ele começou essa história de tentar usar a variável multiplicada por ela mesma várias vezes.
e de tanto tentar relações matemáticas, teve uma que fechou com os dados. Ele tinha dados de observação de Mercúrio, de Vênus, Terra e Marte. Anos de observação, feita por quem? Por ele próprio? Não, Tycho Brahe, outro sujeito, já estava morto o cara nessas alturas. Beleza? Ele foi tentando, pô, tem as distâncias e tem o período. Ah, vou fazer uma conta aqui, ele foi fazendo conta. E chegou uma hora que bateu. Ele pegava a distância média de Mercúrio até o Sol, elevava ao cubo. Pegava o tempo que demorava, levava ao quadrado, dividia, dava um resultado. Fazia para Marte, dava igual. Fazia para a Terra, dava igual. Igual, igual, professor? Dava um erro, uma casinha após a vírgula para mais, uma após a menos, mas dava valores assim que, pô, não tinha como discutir. Ele tinha descoberto a matemática que Deus usou para engendrar a distância e o tempo que os planetas devem girar no sistema solar. Essa é a explicação criacionista, né? O físico ateu diria, né? É que a física é tal que fez com que a coisa brotasse desse jeito. Não é que o sujeito pensou e criou. A natureza reage assim. Então, se tu ficar espalhando matéria pelo mundo com as regras da natureza do jeito que são, massa atrai massa, vai acabar acontecendo esse tipo de situação. E eu não tenho opinião verdadeiramente formada pelo que é mais correto. Né? Só a ideia de Deus é que, em alguns casos, me é desconfortável, mas eu respeito, tenho profundo respeito por quem crê realmente, né, em algo que criou a tudo e a todos. Galerinha, a única parte que eu já vi cair conta, é a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. E o exemplo clássico, eu já vou lembrar a vocês como é que é. Um planeta está a uma distância da Terra, a uma distância do Sol 4 vezes maior que a distância da Terra ao Sol. Calcule o período desse planeta. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei essa questão, esse cara está doido? Eu já sabia a lei de Kepler, mas o cara só falou que tem um planeta que está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. E me pergunta qual é o período desse planeta, eu sei lá. Vá merda, não sei. Mas espera aí, cara, pensa comigo. O raio médio, né, ou seja, a distância da Terra até o Sol elevado ao cubo, dividido pelo período da Terra elevado ao quadrado, é igual a esse planeta hipotético X, não é isso? O que ele disse da distância do planeta hipotético até o Sol? 4 vezes a da Terra, eu não sei. Quer dizer, eu até sei que da Terra ao Sol tem 150 milhões de quilômetros. Mas eu sei isso que eu trabalho com isso, acabei decorando, tento avisar as pessoas isso. Chegou um dia que eu não precisei mais olhar antes da aula, que da Terra ao Sol tem aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Mas não precisava saber disso. Período da Terra ao quadrado, período do planeta X ao quadrado. Beleza? Raio da Terra, que raio da Terra? Raio da trajetória, raio médio da trajetória definida pelo planeta Terra em torno do Sol. O cara fala raio da Terra, parece que é o raio do planeta Terra. Pelo amor de Deus. O planeta Terra é tão cocôzinho aqui que nem interessa. Ele é olha ali, pequenininho. Sabe? Essa distância é gigantesca, um cocôzinho. Então, ó, R ao cubo dividido por... Perdão. Tesão da Terra ao quadrado é igual 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 raio da Terra ao cubo, período do planeta X ao quadrado. Corta o raio da trajetória da Terra. Multiplicação cruzada, tx ao quadrado é igual a 64 tt ao quadrado. Extrai a raiz quadrada em ambos os lados, o mais ou menos nesse caso não vai fazer sentido. Raiz quadrada de 64, 8. 8 vezes o período da Terra. A Terra demora quanto tempo para completar uma translação em torno do Sol? 1 ano, 365 dias, 8 anos. Certo? 8 anos é o período desse planeta. Beleza? Então é uma questão famosa. Tem outro número bonito que dá para colocar ali. Tu vê, se a gente quiser que a resposta dê exata, né? Tem que ser um número que elevado ao cubo tem a raiz quadrada. Um número que elevado ao cubo tem a raiz quadrada, vai ter que ser um número que fatorado tem a forma a ao quadrado, né? Beleza? Então 4 foi um número bom. 9. 9 é um número bom. Certo? Beleza? 4 vezes 4, 16 é um número bom. 5 vezes 5, 25 é um número bom para fazer na questão. Beleza? Só que
vai ser limitado isso. Começar a botar números um pouco maiores que 9, ele já dá uma encrenca no meio do caminho. Beleza? Por isso que os números geralmente não são muito grandes. Então é até possível que ele volte a colocar algum desses números famosos aí, 4 ou 9, que são os menos trabalhosos de a gente finalizar. Muito bem. É isso, meu querido. Ele complementa dizendo o seguinte, ó, porque o Kepler, ele fez a cinemática, né? Ele sabia calcular a velocidade dos planetas, o período, a trajetória, mas ele não sabia por que isso estava acontecendo. Ele até citava, tem alguma coisa do Sol, no Sol, tem alguma coisa que vem do Sol que obriga os planetas a fazer essa trajetória. Ele estava quase sacando a ideia de que massa atrai massa, na verdade. E aí o Newton, quando foi ler o trabalho de Kepler, né, e aí vem a brincadeirinha da maçã, né? Pô, maçã caiu batendo na cabeça, e na verdade essa ideia, né? Na verdade, o Newton começou a filosofar de que as leis que governavam os céus não eram diferentes das leis que governavam a Terra. Foi isso que permitiu ele enxergar, na verdade, que o fenômeno que faz acontecer o sistema solar é esse fenômeno aqui, ó, atração gravitacional, certo? E a fórmula da atração gravitacional nós vimos quando eu comecei a falar da lei de Coulomb. Antes de falar da lei de Coulomb, eu revisei ela, né? A força de atração entre duas massas é constante gravitacional universal, massa 1, massa 2 dividido pela distância ao quadrado. Ele apresenta a fórmula de novo pra gente. Mas é só na próxima aula que nós vamos avançar no uso dessa fórmula, deduzir outras fórmulas a partir dela. Ele fornece o Gzão clássico, não é 10, hein? Isso aqui não é 10, cara. Se isso aqui fosse 10, pega a tua massa, pega a massa do prédio, multiplica por 10, fica 1 metro do prédio. Meu Deus, vai ter uma força que vai te grudar na parede, e tu não sente essa força. Única explicação, esse G é um valor muito, muito, muito pequeno. 6,6 vezes 10 na menos 11. É por isso que a gente não percebe essa atração que existe de fato entre cada corpo material que está à nossa volta. Beleza, galerinha? É isso. Tarefa dessa aula. Dele tarefa 4 e 5. 4 e 5. E agora achei. 3 minutos só? Muito obrigado, vocês foram guerreiros. Guerreiros, mais uma vez me aguentar não é fácil. Mas pensa fundo que está acabando. Tem 3 minutos para fazer atividade. Pode começar, vamos lá, galerinha. Vocês fiquem à vontade, tá, meus amores? Eu estou à disposição.